Sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas SA. Eu sou o André Conerro, o seu host de hoje, onde nós vamos falar sobre algo que representa o espírito do nosso tempo. Essa busca incansável, às vezes exaustiva, sobre produtividade, resultados e reconhecimento no trabalho. E com isso, a pergunta que nos guia hoje é: dopamina no trabalho, motivação ou vício? Vem com a gente! Pessoal, essa é a nossa segunda temporada do Entre Linhas SA, segundo episódio. Para você que não nos conhece ainda, nós somos um podcast, videocast, tudocast, onde nós debatemos o quê? O cenário corporativo, as suas nuances, as suas entrelinhas. E para variar, eu não estou sozinho, estou com o Gabi Teco, Pedro Próquino. Como vocês estão, gente? Começou animado de hoje, não é? E o André tá muito podcaster, né? Pois Você é, viu? tá Que fazendo animação. piada, descontração. Você fez algum curso, amigo, de espontaneidade, de se soltar? Porque realmente ficou muito, ensaiadinho, ó. Eu tenho um bom amigo que ele trabalha com comunicação de executivos. Te deu uns toques. Campanhas assim de advocacy, relações públicas, Cobrou? lida com crise. Cobrou? Cobrou muito caro. Mentira, cobrou preço justo pelo serviço excepcional que ele me entrega. Viu? Se quiser contratar, já sabe de quem que a gente tá falando. Agora, vou dizer que vi o nosso amigo aqui quando eu cheguei aqui no estúdio, nossos estúdios, entrando no bar aqui em cima. Deve ter tomado Será? uma branquinha para chegar animado. Rodrigão, que tá aqui na mesa, viu também, pode me defender. Foi uma branquinha que mandou ver? Ué, mas vocês não fazem isso pra firmar a Vai mão no saber. começo da manhã? Eu faço, ué. Enfim, turma. Não é de vício que a gente tá falando hoje? A dose diária, é isso. Pois é, a gente falou, né, que da dopamina no ambiente de trabalho, isso tem a ver com o quê? Vício sobre substâncias. Pra firmar a mão, né? Enfim, gente. Pra firmar a mão. Tô brincando. E não coisar a pálpebra aqui, que nosso amigo Aí, ó. Gabiteco tá com o negócio aqui. Tô com a pálpebra vibrando desde ontem, gente. Não firmou a pálpebra. Não firmou. Preciso Faltou de o negocinho. Bom, como a gente já tinha comunicado no episódio anterior, muitas mudanças na segunda temporada de Entre Linhas. Temos estúdio, temos microfone, temos câmera incrível, temos as mesmas pessoas. Isso não mudou? Isso não mudou, desculpem. Isso não vai mudar. E Vai temos logo. mudar, como não? Não vai mudar. Vai mudar. adicionar. Ah, mas vai mudar. Tá bom. tem essa Muda a parte. dinâmica. Teremos o quê? Convidados. Convidados. Logo, e o que a gente ainda não tinha abordado é o nosso Instagram, finalmente. Tínhamos falado sobre ele, mas destacando a relevância de você seguir a gente no Instagram e outras redes que vão surgir por aí. Estamos ainda cozinhando esse TikTok aí para, enfim, conseguir fazer essa relação de enviar memes para os amigos e as amigas em momentos oportunos e inoportunos. Aqui vão ter um monte de corte para você mandar para os seus amigos, para suas amigas, conhecidos, colegas de trabalho, fazer a conversa acontecer ao longo da semana sobre assuntos que você não quer debater abertamente. E o nosso arroba é? Entre linhas. Eu não lembro. SA? Underline esse Você vê que a gente tá ruim de público. Quem fez a pauta? Muito difícil. Peraí, repita, por favor, amigo. Entre linhas, underline, SA. Ah, maravilhoso, Então gente. tá Segue bom, a gente né, lá, gente? vai. E agora vamos lá para o nosso assunto de hoje, que de simples não tem nada e complexo também nem tanto. Vamos lá. Como que vocês me ajudam a resolver esse ponto já falando de dopamina no ambiente de trabalho, motivação ou vício? Pelo amor de Deus, é só o segundo episódio, gente. Quem escolheu esse tema? Pois é, foi mal. Mas eu acho que a gente precisa começar ancorando dopamina e explicando o que é isso, o que é esse... É um hormônio? O que é? Não, é uma... É um hormônio? Eu não sei se é um hormônio. Posso colocar o Vou chapéu do procurar. biólogo vai aqui? deixar o Vai. biólogo falar Tá bom, disso. biólogo, Eu fala. até tinha estudado, mas o biólogo vai querer brilhar, então tá com Ah, você. é o meu tinha momento. certeza. Vai, É o eu teu vou brilhar. Deixa o É o teu rosto. Dopamina não é um hormônio, é um neurotransmissor. Neurotransmissor, Para ser é mais isso. exato, é um neuromodulador, o que significa que é uma molécula que age no sistema nervoso central e ele modera as moléculas e as células neurais, vulgos neurônios.
Brincadeiras à parte, gente, é um dos principais neurotransmissores, né, que está presente não só no Homo sapiens, é um negócio ancestral. Alguns pesquisadores trazem evidências que esse sistema que a gente chama de dopaminérgico, ele existe há 500 milhões de anos. Então, em mamíferos, vertebrados, invertebrados e até insetos tem esse mecanismo super, super antigo e super ancestral. O que significa, a gente fala muito na biologia, que se existe um negócio que ele se provou na linha do tempo de maneira tão frequente e tão consistente, significa que é algo que ajuda a você passar os seus genes para frente, né? Então, no caso da dopamina nos seres humanos, então uma molécula que age no sistema nervoso central e ela está muito relacionada a tomada de decisão, a comportamentos, a reforço de comportamentos, motivação e a vício. Então, é por isso que a gente selecionou esse nosso tema, porque tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje no ambiente de trabalho, não só nos trabalhos em firmas tradicionais, como também nas plataformas, ecossistemas digitais e assim por diante. Massa! Minha pergunta estamos aqui assumindo, e é verdadeiro, então, que dopamina em excesso faz mal, é isso? Ou não é a melhor coisa de se ter no organismo, dopamina em excesso? Não, então, o que eu proponho, vamos fazer excesso é bom. Vai, vamos colocar. Vamos fazer um rápido nivelamento de conceitos para a gente depois entrar nos comportamentos. Fica aí, gente. Não vai ser uma aula chata. A gente promete que a gente vai fazer a ponte com o que acontece no mundo do corporativo. Só mas precisa saber ancorando. de onde vem as coisas, né? Pra também não ficar repetindo coisas sem nenhum embasamento. Não é mesmo? Isso. Como eu costumo dizer quando eu faço alguma apresentação executiva, trabalho, é a pista de decolagem. Premissas. Então vamos lá. Dopamina, neuromodulador, uma molécula que age no sistema nervoso central. Tem 3 conceitos importantes quando a gente fala de dopamina, que é essa molécula. E, gente, eu sou um biólogo, formei em bacharel em biologia há 15 anos. Eu estou usando um chapéu aqui de pseudocientista nessa temática, mas me dá uma licença poética para falar sobre isso, né? E aí, Pedro, na sua pergunta, né, se mais, enfim, dopamina é melhor ou pior, quais são os conceitos importantes? Seu baseline de dopamina é um conceito importante. O que é o baseline? É a concentração de dopamina que você tem de maneira... Normalmente no seu corpo. Posso tá? citar uma coisa Pode. curiosa que eu achei na minha pesquisa? Deve. Que você falou de coisa do antepassado, de milhões de anos e tal. O sistema dopaminérgico, se eu não estiver enganada, ele existe para nos dar motivação para 3 coisas muito básicas na nossa vida. Que é a gente beber água, comer e buscar sexo para procriar, porque a gente quer perpetuar a nossa espécie. Então, basicamente, tem a ver com essa motivação, essa ação para fazer algo no sentido de sobrevivência. Então, ele existe, não é a gente que, eu preciso desenvolver. Não, ele já está aqui, está correndo, está tudo acontecendo. Te faz levantar do sofá e ir na geladeira. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá bom. Perfeito. O grande ponto Ou pedir um iFood. O grande ponto que a Gabi trouxe, então, de novo, né, corrobora que é uma solução evolutiva ancestral e claramente está, enfim, envolvida com diversas espécies, o que mostra a efetividade desse mecanismo, só que é um mecanismo amoral. Ele é agnóstico ao seu objetivo. Então, por exemplo, o mesmo mecanismo dopaminérgico que faz você levantar da cadeira e ir até a geladeira é o mesmo mecanismo que faz você levantar e ir para a academia, é o mesmo mecanismo que faz você ir até ao trabalho e ir lá exercer o seu ofício. Enfim. Então, mas é também o mesmo mecanismo que pode me deixar quieto no meu canto. Não? Quando ele está em desequilíbrio... É que assim, a gente está tentando simplificar um sistema muito hormonal complexo. Cara, vai ser uma doideira. Muito Eu vou parar de fazer pergunta. Então, para a gente chegar nessa conclusão, Pedro, a gente teria que falar, sei lá, de serotonina, ia ter que falar de cortisol, de adrenalina e assim por diante. Enfim, não vamos chegar lá. Vamos falar especificamente da motivação específica, que é levantar a bunda da cadeira, ir para lá. E já vou trazer um conceito específico de vício, que vício na biologia e até na psicologia, mas eu não vou usar aqui porque não é a minha ciência, é entendido como afunilamento de comportamento. Então, um vício é quando você afunila o seu foco no mundo e você só consegue fazer uma coisa única. Então, mas a dopamina, como ela está conectada também à recompensa, ou Perfeito. seja, como é que é? O neurotransmissor que diz, parabéns, André, você é um cara incrível. Gabi, hoje você está de parabéns. É também um neurotransmissor que pode, em determinada forma de funcionar, me dá essa euforia ou a satisfação ou a alegria de fazer algo. Ou, quando eu me abasteço,
por exemplo, a gente fala de rede social e a geração dopamina que tá viciada nessa história, esse... Tá ali, ó. Pronto, livro Nação novo Dopamina. ali, que tá me dando parabéns por eu não fazer nada. Ah, bom ponto. Então, mas só que você está fazendo uma ação, só que você não está construindo um Fazendo hábito nada. que serve... Não, Pra alguma coisa. que serve Tá o seu bom. objetivo maior, a gente vai chegar lá. Porque exato, eu acho que essa vai ser a beleza desse episódio, que é como é que essas coisas funcionam no mundo corporativo para fazer a gente ou avançar ou ficar quietinho onde tá. Eu queria acrescentar, eu gosto muito de neurociência. Então, assim, eu sigo todos os neurocientistas e fico muito pilhada. Quando a gente definiu isso como tema, foi péssimo para mim. Por quê? Porque eu não consigo sair do meu looping da pesquisa. E aí eu já estava entendendo o quê? Os mecanismos das 3 vias dopaminérgicas. E assim... me prejudicou, porque talvez eu não consiga contribuir. Porém... Você não vai conseguir contribuir? Porém, eu vou embora. Você nerd Eu que tô sofre de do mesmo problema que a Gabi, nos siga no Instagram. Gente, uma semana eu tive pra pesquisar aqui e aí não deu, entendeu? Volto semana que vem. Não deu pela internet inteira. Dopamina, não. A gente faz muito essa associação com dopamina e prazer. Mas, pelo que eu li, inclusive eu sigo um psicólogo que é neurocientista também, chamado Eslen Delanogari. Eslen, sou sua fã, pena que você não gosta de psicanálise. Mas ele fala o seguinte, que dopamina não é sobre prazer, é sobre a motivação. Perfeito. É a antecipação do prazer. Então, quando a gente Não preciso nem fazer. Quando a gente está falando do mundo corporativo, a forma como a gente traz isso, e aí trouxe até um troféu aqui que pode ser autoexplicativo quando eu contar essa história, é o quanto você consegue trabalhar nas pessoas uma motivação diária que antecipa o prazer. Porque o prazer, em tese, que é o prazer futuro, sei lá, ou é a meta atingida, ou é o bônus no final do ano, ele é importante, mas a dopamina está sendo liberada no processo, na tua motivação do fazer. Por isso De um que eu prazer que pode nem chegar. que pode nem chegar, Ou exatamente. pode chegar e ter um tamanho extremamente menor do que você esperava. E esse mecanismo é fundamental. Só para adicionar aqui, Gabi, então, a gente achava que a nossa espécie, né, o ser humano, ele era um indivíduo, enfim, um ser em busca sempre do prazer ou da motivação, né? Mas não, nós somos seres que antecipam o prazer, é isso que você está falando, né, Gabi? Uhum. E aí, Pedro, para responder aquela sua pergunta, mas quem tem mais dopamina ou quem tem menos, tal, o que importa são as diferenças de picos dopaminérgicos que a gente chama. Então, por exemplo, quando você antecipa, só para fazer aqui uma brincadeira que você fez agora, né? Você vai pedir uma comida, vai chegar um hambúrguer, você está antecipando a chegada desse hambúrguer. Você tem um pico de dopamina. A E dopamina é liberada mais nesse período do que quando você está comendo Exatamente. o negócio que você pediu. Ele é liberado na antecipação. Na verdade, é nos dois. Fala. Cara, eu tô fazendo um paralelo aqui com a curva forçada. Com a curva forçada de colocar funcionários na curva forçada. Ou seja, a dopamina já foi, amigo. Foda-se, agora entra aí na curva forçada. Então, mas, ó, puta, não deu pra dar a promoção. Que pena. E aí você está chegando no ponto. Porque o hambúrguer corporativo é a promoção, é o salário, é o escopo, bônus, é o a bônus, PR. é o subir no palco e ganhar o troféu da Gabi e assim por diante. E a gente vai chegar lá. Então a antecipação disso te motiva a caminhar para frente e depois você entra no vale dopaminérgico. Cara, eu vou fazer a associação mais estúpida que pode ser que eu tenha Faça. feito na minha vida e eu peço já perdão de antecipação. A dopamina é a cenourinha do cavalinho? A cenourinha é o resultado. Mas ele nunca A chega. A dopamina é, se eu caminhar, A eu vou chegar dopamina, nela. ela está sendo liberada na sua motivação de ir atrás da cenoura. No caminhar pra tentar chegar na cenoura. Exato, Tá bom. exato. Exatamente. Viu? E aí quando você... Então não foi assim... Nem precisou de, assim, cara, pedir desculpas, porque foi excelente a analogia. E aí, cara, quando você entra no vale dopaminérgico, quando você entra num cenário de dor. Então, tem duas motivações que o ser humano, ele enfim, jogado pra frente, né? A aproximação do positivo. Meu, toda hora eu bato na mesa. Por que aconteceu? A aproximação do positivo e o afastamento do negativo. E aí chega uma hora, quando você está nessa vale da dopamina, você está tentando se afastar do negativo. Que é, cara, eu estou num lugar, estou sem dopamina, estou abaixo do meu baseline, que é aquilo que a gente falou, preciso retomar o meu baseline. E aí isso te motiva a ir atrás das coisas. Então a gente já começa a entender que a antecipação importa, esse período pós-antecipação importa e o prêmio importa. E aí, Pedro, qual que é o ponto? Quando você chega no seu prêmio, na cenourinha, se esse prêmio ele é igual ou maior à sua expectativa, esse mecanismo é reforçado.
Se esse prêmio é menor do que o que você esperava, você pediu seu sanduíche, o sanduíche não chegou legal, foi ruim, não sei o que e tal, esse mecanismo não é reforçado. Então aí a gente começa a entender que aquelas frases de conhecimento comum de felicidade é reduzir a sua expectativa ao máximo, tem um fundinho aí neuroquímico de verdade. Enfim, eu ia falar isso porque eu amo de paixão um blog que passou por transformação chamado Wait But Why. Ele é um blog gringo de um cara doido um pouco igual a gente, porque ele leva, assim, 6 meses para escrever um texto pro blog, porque ele vai pesquisar o planeta inteiro para tentar entender aquilo. E, cara, tem textos maravilhosos. Vocês devem lembrar que teve um texto ali perto de 2013 que fez muito sucesso, que era Por que a geração Y está tão infeliz? Que era a história da Lucy. Esse texto é deste blog e bombou no mundo inteiro, legal. mas falava um pouco dessa história. Eu tenho uma camiseta desses caras que eu comprei. Eu falei que a felicidade é a realidade menos a expectativa. Que é isso. Se a sua expectativa é maior do que a realidade, tu vai ser... tua felicidade ela é negativa, em tese. E sempre que você tem menos expectativa e a realidade no fim do dia é maior, você gera felicidade. Tá filósofo hoje. Viu? Tem uma matemática para dopamina. Por que a gente está falando disso mesmo? A gente está falando disso porque a gente gosta de falar sobre aleatoriedade. É tudo sobre nada. É isso que a gente gosta. Acho fundamental isso, porque é entendendo esses mecanismos que a gente vai entender como é que essas coisas funcionam agora nas relações. Que o André tem uma pauta longa. Entendeu? Pra gente falar. Inclusive, a gente tem que só escutar hoje o André, porque tem 87... Tem um PowerPoint aqui que eu só vou projetar aqui 312 slides, rapidinho ele termina. Não, mas assim, cara, quando a gente entende as regras da casa, a gente pode remar com a maré. Por quê? Porque a gente tem que remar com propósito. Você tá entendendo? Então, enfim, brincadeiras à parte, a gente tem que entender esses mecanismos que regem a nossa espécie e tudo mais, para a gente conseguir, enfim, navegar esses ambientes. E o mundo corporativo, como a gente já falou, é um lugar onde a gente interage com pessoas, onde a gente se desenvolve. Então, a gente tem que entender quem somos nós, né? Dito tudo isso, é um mecanismo de motivação e isso serve dentro das empresas, para bem e para mal. Se dopamina sempre existiu, 500 milhões de anos, você falou, por que hoje a gente está debatendo dopamina no mercado de trabalho? Excelente pergunta, que eu não tenho a resposta. Mentira, tem algumas hipóteses. Porque a gente ficou muito bom em obter recompensas muito rápidas, né? E reforçar esse mecanismo de prazer. Antes a gente tinha que fazer um certo esforço para se alimentar, né? Antes a gente tinha que fazer um certo esforço para conseguir qualquer coisa. Trocar o canal da TV. Exatamente. Hoje a gente está com isso tudo muito fácil. As redes sociais entendem. A indústria de games é ótima em trabalhar o sistema dopaminérgico. É difícil, né, falar isso. Então, eu acho que com o avanço da tecnologia, é um achismo meu aqui, o biólogo pode me corrigir, mas com o avanço da tecnologia e o fato da gente estar vivendo nesse mundo complexo, ambíguo, a gente está com esse tema, né? E aí vem profissionais como a doutora Ana, que lançou o Nação... Geração... Não, é Nação Dopamina. Nação Dopamina. Que o livro é meu, inclusive, eu estava lembrando o nome do livro. Fazendo pesquisa séria sobre o assunto, eu acho que veio à tona, porque, assim, todo mundo observa, né? Um aumento de vícios em geral. O vício no trabalho é uma questão. Né? E como também o sistema corporativo, entendendo essa lógica de como ativa o nosso sistema dopaminérgico para nos manter motivados com a cenourinha lá na frente, tem interesses o quê? Do capital por trás. Então, assim, é tudo sobre o sistema. Nunca me passou pela cabeça isso. Tô agora surpreso, intrigado. Mas me corrija aí, doutor, não, por favor. Não vou corrigi-la, porque eu não sou doutor ainda. Quando que você termina o doutorado? Agora é meio quando eu conseguir, entendeu? Todo mundo que tá fazendo doutorado tem a mesma resposta. Pois não é muito incrível. Não, é só pra isso? saber quando é que a gente vai ter que começar a se referir a ele como doutor, bom. entendeu? Doutor André. Mestre, eu aceito. Querido mestre. Posso já abrir uma dor? Eu queria abrir uma dor. Vai. A minha esposa, ela é advogada, né? E quando ela mostra o AB, as pessoas chamam ela de doutora. Cara, Mas, tipo, desculpa. cara, doutora é quem tem doutorado. Você vai me desculpar. Desculpa, meu amor, temos mas um enfim. problema. Enfim, mas nem tanto. O seu ângulo de recorte ele é bom, Gabi, porque esses mecanismos das redes sociais, a tecnologia,
O Pedro trabalhou tanto na Meta quanto na Uber. A gente pode também debater essas questões internas e dos motoristas. De gamificações, assim por diante. Que trabalham o sistema dopaminérgico. Que trabalham e exploram no melhor sentido da palavra, assim, de utilizar aquele mecanismo, e às vezes nem tão no melhor sentido da palavra. E o ponto que a ciência, ela evoluiu, assim, a tecnologia, o entendimento dessa molécula assim... definitivamente dos últimos 10 anos pra cá, que a gente entendeu esse impacto. Cara, cada experimento com macaco, se eu te contasse, vou te poupar disso, mas podemos deixar links, entendeu? Porque realmente explora muito e a coisa de, assim, década de 50, 60, e a coisa evoluiu muito a partir da década de 1990, quando a neurociência explodiu também, né? Então, é realmente a... Pavlov, lembra desse experimento? Isso aí é um negócio pavloviano, que o Pavlov, ele foi um cientista, acho que russo, se não me engano, e aí ele conseguiu mostrar que a conexão a um estímulo, a princípio não estimulante, olha que loucura isso, estimulava uma reação de um animal. O que eu quero dizer com isso? Ele tocava um sino e o animal salivava, porque ele conseguiu condicionar um comportamento para quando ele tocasse um sino, ele dava um petisco para o cachorro, e aí o cachorro antecipava que ia ganhar um petisco quando ele ouviu o sino. E aí nisso veio tudo o que a gente chama lá de behaviorismo, que é um cara que chama Skinner, e aí veio pra psicologia, mas eu não sou nenhum técnico do assunto, eu não vou saber mas escorrer. o que eu acho que é ótimo dizer, que eu acho que esse é o grande link pro nosso tema de hoje, é o quanto esse assunto da dopamina e o que a gente está falando aqui de motivação, vício no trabalho, ele tem a ver com o contexto atual de tudo que a gente está vivendo e de como é importante os executivos e quem nos assiste saber sobre como as coisas funcionam, porque ajuda a explicar comportamento e ajuda a entender o que está acontecendo aí no teu ambiente organizacional, colega. Não é que a gente está aqui, é para tentar ajudar em alguma medida nesse sentido. E eu ia falar que, para mim, esse tema ele é tão importante, tão relevante, porque ele tem o poder de auxiliar líderes e liderados a regularem dopamina um do outro no melhor sentido da palavra, da situação, que é como eu estimulo meu time a fazer coisas sem que isso seja maléfico, ou que gere danos, tóxico, ou como eu encontro a maneira adequada e sadia ou saudável, se é que a gente pode usar essas palavras, para ter esse estímulo e manter um nível de engajamento no trabalho e integração que faça sentido. Porque, fim do dia, desculpa, Gabi, nós estamos falando aqui sempre, como o nosso mestre biólogo bem colocou, sobre a oscilação para mais ou para menos para além do baseline. Ou seja, quanto mais próximo do baseline eu ficar ou oscilar menos, melhor eu estou entendendo que isso pode ser o resultado Aí eu acho que já seria uma afirmação para alguém muito especialista nisso, porque eu li coisas muito legais de você ou aumentar o teu baseline, ou quando você diminui também, você pode ficar mais com um humor mais depressivo. Mas esse é uma outra categoria. Mas a oscilação o que a gente precisa se focar, acho que você desenhou muito bem, né? Nessa relação entre líder e liderado. Então, se você é líder, como é que a gente pode pensar nesses mecanismos tua responsabilidade sobre isso. Responsabilidade de forma saudável. E se você é uma pessoa, um contribuidor individual, seja empreendedor ou membro do time, ou orelha seca, que nem nós, às vezes a gente fala, no nível da automotivação, né? Como é que eu uso isso ao meu favor para me manter motivado em várias frentes da minha vida. Olha, e eu até gostei dessa proposta aí que vocês fizeram, porque a gente pode agora seguir por alguns caminhos, e a minha proposta seria, vamos falar então de como utilizar isso para o bem, o bright side do sistema dopaminérgico no mundo corporativo, né? Eu lembro que na nossa última conversa, o Pedro trouxe o seguinte, na minha cabeça, ter meta é bom, né? E aí, desenho de meta com clareza, com propósito, que tenha um valor agregado e que seja inteligível pelas pessoas, é fundamental. Execuível. Total, porque vamos lá, você tem uma meta, um objetivo, você vai pensar naquela meta e vai antecipar o atingimento daquela meta. Está completamente dentro desse sistema dopaminérgico. O fato de ser execuível significa que você vai ter uma competência de analisar aquele objetivo e quando você chegar até ele vai ser igual ou até melhor. Ou seja, vai reforçar aquele comportamento. E tem um ponto que a gente não falou no início, que além do pico e do vale, que é o que motiva o movimento, tem também as pistas. Então, o que os cientistas entenderam... A Gabi comentou isso, né? Que são 3 pistas?
Ah, não, acho que não é a mesma tá bom. coisa. Aquelas são as pistas São dopaminérgicas. vias dopaminérgicas. que São é o- vários sistemas de Foi liberação. mal, da desculpa. Tudo bem, meu Deus do céu, alguém tira ele da sala. Que é o Eu córtex devia ser o host pré-frontal. hoje, pra só fazer pergunta, entendeu? Nigroestriatal, mesolímbico e mesocortical. Você não sabia disso? Você não sabia? Pelo amor Nem de eu Deus. aprendi hoje Não, mas e brincadeira. essa semana toda. Tô precisando de mais motivador pra me preparar. Mas, Pedro, olha só, para te preparar como motivador, então, o que são as pistas? São evidências que, depois que você antecipou aquele objetivo e está em movimento em busca daquele objetivo, você tem evidências do mundo que você está se aproximando dele. Porque o sistema dopaminérgico é aquele sistema que, quando você está correndo numa corrida e você vê a linha de chegada, você corre mais rápido. Você dá o último gás. Exatamente. Então, o grande ponto para os líderes corporativos é como que eu desenho metas que são inteligíveis, entendíveis e desdobradas, e como que eu crio métricas ou evidências que eu vou acompanhando na linha do tempo para manter meu time engajado. Ou seja, pra mim, é que a primeira lição maravilhosa dessa história, de novo, vamos validando elas, Vamos. mas metas precisam ser alcançáveis. Ou eu preciso colocar metas em que a vasta maior parte do meu time olhe para essa meta e fale, é difícil, vai demandar e exigir bastante, mas a gente pode chegar lá. Porque tem empresas, líderes, não sei se você já viu isso no mundo, André, que colocam umas metas que você olha e fala assim, cara, isso daqui não faz o menor sentido. Mas não é sobre mirar nas estrelas e acertar a lua? Então, por aí, entendeu? Esse negócio. E aí você fica... Essa é a piada interna deles aqui, que eu só dou risada. O efeito é o contrário da história. E falo isso com propriedade de causa porque já vi isso acontecer inteiro. Às vezes o meu Gente, time... todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Eu faço mais com menos, o blá blá blá, Todo mundo enfim. já- Mas do meu time olhar pra mim e falar assim, cara, o que esse diretor tá propondo é uma doideira. A gente nunca vai conseguir chegar lá. E eu ficava, eu sei lá, não sei nem como é que responde isso, porque concordo que é uma coisa completamente fora da realidade. Então, na nossa proposta de tentar colocar a bola no chão e fazer isso funcionar, estamos compreendendo, e aí a Gabi vai esperar eu falar a vírgula para dizer se ela concorda ou não, porque agora ela está nessa toada, nessa segunda temporada, é que metas precisam... as pessoas precisam conseguir enxergar que dá para alcançar. Excelente ponto. E, no caminhar da jornada, ter evidências De que estamos... de que estamos nos aproximando. As placas, os milestones, enfim, os marcos, né? E acho que tem um negócio legal que você trouxe, Pedro, que é o seguinte. Também é interessante a mescla de ganhos de curto prazo e ganhos de longo prazo. Total. Porque, assim, metas que são, vamos lá, em 2058 a gente vai conseguir dobrar o faturamento. Cara, isso não vai engajar muita gente isolada. Se a gente tiver isso e mais metas de curto prazo, isso ajuda demais o time a continuar caminhando para frente. Os famosos OKRs, é isso? John Pode Doerr. ser. Pode ser, também pode Não ser. porque são os objetivos, que results, mas enfim, você faz essas coisas com objetivos mais longos. Posso e falar mais... uma doideira aqui que... Deve. Na verdade, eu acho que é um cruzamento de informação que é o que minha cabeça doida fica tentando fazer o tempo todo. Mas nessa nossa pesquisa, e aí especificamente sobre esse ponto de metas, OKRs, etc e tal, eu fui entender um pouco do conceito de gamificação. Por que o mundo corporativo estava falando tanto disso? E aí, até vendo um especialista sobre gamificação, quem é do universo dos games sabe que todo jogo ele tem 4 elementos em comum, assim. As regras, os objetivos, o sistema de feedback e a participação voluntária. As pessoas precisam querer... O exemplo foi muito bom que ele deu, inclusive. Um jogo de futebol, se você, sei lá, sabe, todo mundo tem que chutar a bola com o pé. Se a galera começa a pegar com a mão, elas não estão voluntariamente adeptas às regras que foram combinadas naquele grupo. Então, assim, a participação voluntária ela é muito importante. Para mim, é a conexão perfeita com o sistema de metas, quando bem utilizado, com o tal do OKR, que é um sistema que vai te dar o objetivo, com um bom sistema de feedback nas empresas, estou indo bem, não estou indo bem. Então, por isso que eu acho que, não sei, não veio uma explicação da natureza das coisas, mas por isso que cola tão bem, né, esse lance de gamificar e trazer a gamificação para o mundo corporativo para ver se mantém as pessoas nesse ímpeto de ir atrás o tempo todo. O problema, que eu já levanto uma bola e vou passar o problema porque não é meu, é que esse sistema, ele funciona uma vez, 2 vezes.
Na terceira já está tudo tão previsível, você acaba não estimulando o sistema dopaminérgico, porque a pesquisa com macacos que eu falei que foi muito legal, é justamente isso. No exemplo que você deu de Pavlov, no momento que ele percebe que toda vez que o sino toca vai ter a recompensa, uma hora ele para de salivar. Eu tô, assim, a partir da pesquisa dos macacos e não do Pavlov, mas uma hora ele percebe que se aquele estímulo e a recompensa já são certos, ele para de ter o ímpeto de ir atrás da recompensa, que é o problema, na minha visão, das empresas, que usam sempre o mesmo sistema de motivação. Na primeira vez que você entra, você fala, vamos, time, vamos lá. Na segunda, você já tá, aí nunca vem. Falaram vem sempre... 4 bônus, só chegou 1. Viu? Qual é o problema que a gente vive e como isso tudo tem a ver com a química do nosso cérebro? E eu acho que tem um outro ponto fundamental aqui, que é a velocidade e intensidade. Porque uma coisa, a gente está falando aqui de adequação disso, né? De como eu defino metas, objetivos, enfim, qualquer coisa que sejam passíveis de serem executados ou atingidos em determinado tempo, a gente começa o mundo... Eu vou botar isso na conta dos startupeiros, velho. O mundo dos startupeiros começa cada vez, mais rápido, mais veloz, mais intenso, mais imediatista, antes. E tudo tem que virar unicórnio em 2 anos. E você fala, cara, tipo... Ou seja, isso leva a gente para um lugar de completa desconexão da realidade. Logo, pessoas um pouco mais... cascudas e cascudas que passaram, já tomaram uns 3 ou 4 tapas na vida, começam a olhar para e falar assim, cara, isso não faz o menor sentido. É um excelente ponto, Pedro. E que, na verdade, eu vivo muito essa dualidade também, né? Que é o seguinte, eu como estrategista, eu entendo essa velocidade e o porquê que a gente tem que ter esses mecanismos internos de motivação, tal. Só que eu como um humanista, então o estrategista tem esse olhar, eu como humanista falo, caraca, pessoas não são engrenagens, pessoas não são máquinas. Como é que a gente equilibra isso, então, sendo um líder estratégico dentro da empresa? E como que a gente se blinda também dessas assimetrias e desequilíbrios, sendo um contribuidor, um colaborador dentro da empresa? Mas essa dinâmica que a gente tem hoje, essa noia constante de que ou é um ou é outro. E não é isso, é uma... Como que a gente integra uma mistura, uma integração, exato. Se a gente está falando de funcionamento do corpo humano, que ele é 0 binário, não somos um computador baseado em 0 e 1, ele é uma complexidade e que indivíduos são diferentes entre si, têm diferentes motivadores, enfim, tudo dentro da gente, não dá para tratar como um ou outro, tem que ser uma combinação de coisas, ou seja... Meta é importante, velocidade também mas respeito também execuibilidade também descompressão também é. E acho que isso leva para uma das temáticas... Toda essa conexão é fundamental. Sem dúvidas, Pedro. E acho que isso leva para uma das temáticas que é a cultura do always on, que a gente tem vivido, né? Nas corporações, principalmente no estilo de trabalho híbrido ou até nos estilos de trabalho que são mais online do que presenciais e que... No mundo presencial, você tinha uma clara barreira geográfica, pré-celular e pré-e-mails e tudo mais, né? Eu lembro meu pai, meu pai chegava em casa com uma pastinha, sei lá, X da tarde e acabou. Ele não falava de trabalho, ele não estava acessível. A não ser que acontecesse um chabu e ligasse no telefone fixo da minha casa. Hoje em dia, a gente tem 1, 2, 3 celulares. O celular da empresa, o celular pessoal, o e-mail, o não sei o que e tal. E essa cultura do always on, que não permite esse distanciamento que é essencial para a gente descansar. Eu acho que o e-mail é um exemplo maravilhoso disso. Que o e-mail é aquilo, eu mando um e-mail, a pessoa vai trabalhar e depois ela vai me responder o e-mail. Hoje a gente manda um e-mail e manda um WhatsApp para dizer que mandou um e-mail. Eu sou rainha de fazer isso, gente. Faço. Fiz hoje, inclusive. Mandei a proposta. Te mandei uma proposta no e-mail. Isso aí chama ansiedade. Não chama assim, eu não vou culpar ninguém. É só ansiedade mesmo, tá? Se você é psicóloga, deixa o seu contato aqui abaixo. Várias pessoas vão precisar de procurar. Já estou fiel à minha analista. 2 vezes por semana, estamos lá. Mas sabe um ponto que eu ia trazer, gente? É que é o seguinte, né? Ainda explorando essa cultura do always on, se eu puder ousar aqui, que é o seguinte. Então, a gente está chegando à conclusão de que o sistema dopaminérgico é um sistema ancestral, uma resposta evolutiva, motivacional, é agnóstico, é amoral. Então, para tudo aquilo que você reforçar algum comportamento, ele será reforçado por esse ciclo de retroalimentação. Legal.
Isso pode ser usado para bem e, se ele for exaurido, pode ser usado para mal. Eu não acho que é usar, desculpa, só um parênteses, eu não acho que é usar pra mal, é ser mal utilizado. Tá Porque bem. eu não acho que alguém, eu não sei se alguém é capaz de usar isso da forma errada, mas não é usar As pra redes lesar, mas é sociais- usar da forma errada que acaba lesando, As sabe? redes Acho que sociais fazem isso deliberadamente, Pedro Procno. E Eles mexem com o nosso sistema dopaminérgico que a desculpa. gente cai e é prejudicial. Desculpa. Não, ó, Pedro, e tem dois tipos de vício, o vício de substância e o vício de comportamento que a gente fala. Os dois é o mesmo mecanismo ancestral dopaminérgico. Então, tanto o viciado em crack, o viciado em nicotina, o viciado em outros pinguinha. comportamentos, na pinguinha para firmar a mão, em outros comportamentos que a gente já trouxe aqui, eles utilizam o mesmo sistema. Então, tem sim empresas que exploram isso. Perfeito. E aí, acho que tem esse recorte também, né? Tem o olhando o colaborador interno e o cliente. Sabe, o que eu sempre achei muito gozado de empresas de rede social, que a gente chama os clientes de usuário. Brother. Vamos falar disso, então? Gente, nada por acaso. Mas o usuário é a pessoa que usa. E que outro usuário você conhece além do usuário do Facebook? Ok, mas vamos lá. Você consome, você bebe Facebook? O que você faz? Consome. Injeta. Consome. Igual. Eu consumo através dos Consome- meus olhos, meus consome sua ouvidos. atenção. Cara, meu te amigo deixa mais Renatão, burro. se escutar, vai falar: eu sempre te falei isso, Pedro. Só tem duas indústrias que chamam as pessoas de usuário. São as redes sociais Renatão, tamo contigo, Renatão. e os traficantes. E é legal, porque se você comparar a margem das duas, acho que é a mesma coisa, se bobear. Mas, enfim, é interessante chamar de usuário. Mas tudo do digital é usuário. Tudo no digital é usuário. User. Tudo. Agora, olha só que Enfim, interessante. eu acho que só fica uma noia às vezes com o lance do usuário. Eu Lógico. concordo, tem a ver, obviamente. Tá. Mas é só que eu não acho que é tão simples Tá, assim. mas a gente entrou nessa toada pra desfazer uma colocação que você falou assim, mas acho que ninguém usa pra mal. Não. Pode ser que use. Beleza. Né? Ou mau uso ok. também. Enfim, era só pra gente... Quando é institucionalizado, é Não, pensado, é mas para não estratégia. ficar personificado na questão das redes sociais, porque a gente está muito imerso nesse universo, a indústria dos games usa isso, o que eles querem é vocês ficarem 18 horas jogando o mesmo jogo, entendeu? Porque isso é o que dá dinheiro, é isso. Então, assim, não é uma coisa assim, nossa, somos todos bem intencionados. Você veio romântico hoje de novo? Você veio com aquele quesinho de ingenuidade hoje? Eu vim de de novo? branco, vim pela paz. Cadê entendeu? a bandeirinha? Vim pela paz. Então tem outras indústrias e outros exemplos. Não precisamos Gente, pegar no pé das redes sociais. Das bets, enfim, É. né? Tem um monte de exemplo recente. E a gente pode entender esse mecanismo, né? Porque o incentivo dos líderes das companhias que é gerar mais receita, é gerar mais margem, é gerar mais caixa e assim por diante. Não vou bater. Só a meta. Vou bater a meta! Eu vou te indicar um cara muito bom no mercado de comunicação, que tem trabalhado com executivos e executivas de diversos níveis de empresas para aprender esse poder. Uma das coisas importantíssimas da compreensão das pessoas na transmissão da mensagem é a linguagem não verbal, que é essa meu da Deus mão. do céu. Entendeu? Então eu vou te Exatamente. indicar essa pessoa, a gente treina como você pode gesticular de forma adequada. Porque se você abrir o braço, sai de quadro. Rodrigão briga com a gente. Menor. E você ainda topa na mesa. Obrigada. Tá bem, desculpem, pessoal. A segunda temporada vai ser sobre isso. Só voltando no ponto do Always On. Então, eu li um estudo também interessante, Gabi, que fala o seguinte. Olha, para tarefas mecânicas, a cultura do Always On e esse mecanismo exacerbado dopaminérgico, ele traz sim produtividade. Aos custos do capital humano, é verdade. Mas no nível da firma, exemplo, volume de vendas, ele traz sim mais vendas se aquela tarefa for mecânica. Só que, se essa tarefa for criativa, ou o que na ciência chama de deep work, que é trabalho focado, complexo, essa cultura do always on ele arregaça a produtividade. Você consegue me dar 2 exemplos do que é um lugar? Porque eu estou entendendo o seguinte, se para vender eu preciso, sei lá, eu pintar uma caixa de vermelho e aí eu vendo ela automaticamente, estou entendendo que isso é a parte braçal. Agora, a outra que eu preciso me dedicar é como se fosse, sei lá, um corretor de imóveis, que ele precisa... Não, vamos para a sua não sei ciência, sobre- que é você construir um posicionamento estratégico para fazer uma campanha de advocacy de alguma companhia que precisa regulamentar
alguma coisa que não foi regulamentada por Brasília. É um trabalho extremamente complexo, com múltiplos stakeholders, que exige foco, exige criatividade para conectar os pontos. E esse tipo de trabalho, se você não tem um sistema de incentivo de longo prazo e você tem incentivos de curto prazo no qual você está sempre sendo atrapalhado ou com, enfim, notificações assim por diante, o resultado do seu trabalho vai ser pior. Fez sentido? Muito. Obrigado. Isso porque a gente nem falou que isso tudo tem a ver com o sistema do cortisol e estresse, e o quanto o estresse faz a gente não conseguir ser criativo e todas essas Mas daí coisas. a gente precisa mudar o nome do episódio. Descambar, né? É. Aí a gente chama quem? Carla Tiepo, neurocientista que eu também sou Devol- muito fã e que saberia dizer todas essas coisas. Mas devolve pro host e Devolve vamos lá. pro host, que o host precisa hostear. É. O host hosteia. Tem que Olha andar, tem que andar. O host hosteia. E na história de vocês, gente, agora indo para histórias pessoais, assim, vocês já tiveram lugares, experiências, histórias pessoais ou que vocês têm conhecimento sobre esse tipo de, eu vou chamar de cultura ou de dinâmica que ajudou vocês ou foi deletério a vocês? E a Gabi, por favor, foco na Gabi agora. Ganhou até um troféuzinho de funcionária do mês. Conta essa história, Foi Gabi. quase isso. Mas foi uma grande escola pra mim. Eu trouxe aqui, e tanto é que ele tá aqui na minha estante até hoje. Deixa porque eu ver o seu troféu, que bonitinho. eu trabalhei quase 10 anos numa mesma empresa do setor de tecnologia. E a gente usava muito esse lance da gamificação. Eu era uma das pessoas que, inclusive, tinha o desafio de criar a campanha. Então, a campanha de vendas anual, fazendo um recorte rápido, assim, a empresa foi fundada em 2007, 2008, lançou a primeira campanha, que naquela época era muito inovadora. Se a empresa atingisse a meta, todo mundo ia para Disney junto. Foi assim que eu conheci a Disney, Uau. Miami, Las Vegas e vários outros lugares. Expectativa, conheceu o Mickey, antecipou Sim. a expectativa. Não, Viu e um a rato na rua, pronto. A maioria lá nunca tinha tido essa experiência. Então, assim, Legal. era um momento, era um momentum mesmo. Total. Era um momento para que aquilo funcionasse. E então existia essa campanha, que era uma campanha de vendas, só que todo time tinha como influenciar em vendas, né? O time de atendimento, o time de relacionamento. Então, a gente fazia isso. A princípio, era a empresa toda em prol dessa meta anual. E depois a gente começou a fazer divisão de grupos, porque a empresa começou a crescer, né? Antes éramos 20, aí depois começou 50, 60. Como é que você faz para 120 pessoas estarem numa mesma campanha, com o mesmo objetivo? Aí veio a campanha Vegas, que foi uma das últimas que a gente lançou, e que a gente tinha esses grupos e era bem gamificado, assim. Então, cada semana tinha o desafio de vendas, a equipe que atingisse o desafio de vendas da semana, cada integrante ganharia $100 para gastar. Era uma baita antecipação da recompensa, porque era um dinheiro virtual, não existia. Esses $100 que a gente ganhava só estaria no nosso bolso se a campanha anual fosse batida. Porque a campanha anual era toda bancada pela empresa, tudo, desde a emissão do passaporte, tudo, assim. A gente tinha babá para cuidar da gente nesse sentido. E aí, cada semana, alguma equipe ganhava. E a minha equipe, além de várias semanas na frente, eu estava liderando essa equipe Red Bull. Fiquei emocionada, só de lembrar. A gente ganhou, na época, acumulados $800. Então, além da viagem toda paga, a gente teve $800 para gastar lá. Cara, $800 hoje... Não, a gente nem estaria aqui. Mas por que eu tô contando essa história? Por quê? Porque funcionou. Funcionou para Funcionou. sempre? Não funcionou. Não funcionou para sempre. Funcionou até chegar uma hora que não funcionou mais. Ficou tudo mais complexo. A gente começou a receber gente, cada vez contratando mais gente, com mais dificuldade de entender essa cultura, que, no limite, podia passar por um nível de toxicidade, de estresse excessivo, de uma pressão por resultado acima da média. Então, assim, eu conto essa história com muito orgulho, etc e tal, mas eu acho que nos dias de hoje não funcionaria, por exemplo. Eu estava aqui celebrando, porque eu anotei umas coisas e eu acho que isso é um ponto interessante. E eu, com certeza, sou a pessoa que menos sabe desse assunto aqui nessa mesa. E eu vou só jogando umas aleatoriedades assim pra gente... A gente fala, por exemplo, de resiliência. Resiliência é a capacidade da árvore de dobrar quando venta e voltar pro lugar. Na ciência dos materiais é isso. Tá.
Não é só da árvore. A lógica... Puta merda! Não é só a árvore! E o bambu, Silvio? E o bambu? Bom exemplo. Pessoal, a gente se zoa assim o tempo todo. No caso da árvore, é você dobrar com o vento e voltar para o seu eixo. Em São Paulo nem tem acontecido isso. A árvore vai, dobra e fica. Desculpa, Pedro. Isso. Por que eu tô falando da resiliência? Porque quando a gente tá o tempo inteiro sendo resiliente, ou seja, tá o tempo inteiro sofrendo uma pressão, alguma ação, alguma coisa ali que tá tirando a gente do campo normal, aquilo não é ser resiliente, aquilo passa a ser o normal. Tá. E aquilo, no caso de, por exemplo, estresse sobre uma matéria, que pode ser o ser humano, qualquer coisa, se eu tenho um constante estado de estresse ali em cima daquilo, aquilo passa a ser o normal, aquilo é o usual da história. Logo, coisas que trariam algum efeito ali, tipo a recompensa, no caso do batimento, não fazem mais sentido. Por que eu estou falando isso? Que todo mês eu solto uma newsletter com um tema. O tema da newsletter do mês passado foi sobre hobby. E eu escrevi isso muito em mente com o meu pai, que acabou de se aposentar, e hobby é importante quando as pessoas se aposentam, porque é o que mantém uma conexão com outras pessoas, você aprende alguma coisa, enfim, tem uma série de coisas ali dentro importantes e interessantes. Mas o hobby dentro das pessoas que estão no mercado de trabalho, que é quem nos assiste e nos escuta, ele tem uma função importante que é permitir pausas, permitir quebras, permitir descanso. Logo, e isso era o que eu queria colocar aqui antes de vocês fazerem todas as piadas que vocês fizeram, cara, se a gente constantemente tem um sistema de reconhecimento ou desafio, aquilo deixa de fazer sentido no processo, porque a gente precisa voltar para o eixo, viver numa normalidade e depois voltar para um exercício de intensidade para atingir metas. Faz sentido? Porque daí a minha pergunta seguinte beleza, isso é completamente fora da realidade hoje, justamente pelo que a gente falou, de velocidade e intensidade. O tempo inteiro a gente tem que ser produtivo. O tempo inteiro a gente tem que bater meta. O tempo inteiro. Isso não é mais a busca por algo que destoa da normalidade. Isso é a normalidade. Então, sim, respondendo à pergunta anterior. E é exatamente por isso, na minha visão, segundo as minhas pesquisas aqui também, que a gente se encontra nesse momento tão crítico de tanta gente burnoutando, tantos quadros de depressão, quanto saúde mental virou pauta dentro das organizações, justamente porque, olha só que interessante, a exposição prolongada ao estresse faz a gente ter estresse crônico. E aí eu descobri uma coisa muito importante, que estresse crônico leva à morte de neurônios produtores da dopamina. Olha, eu não sabia disso. Estresse crônico leva à morte de neurônios produtores da dopamina. Que é numa área chamada tegmental ventral, que não vem ao caso, mas que vai até onde? O córtex pré-frontal. Olha que relação maravilhosa. Olha que relação maravilhosa. Isso quer dizer que a gente, exposto ao estresse crônico, como tem acontecido dentro das organizações, uma coisa é você tá um dia estressado uma semana, outra coisa é você tá 20 anos estressado dentro de um mesmo setor. Faz a gente, então, perder esses neurônios. Aí sim, para ser uma perda neuronal consistente, precisa ser uma exposição muito prolongada. O que faz? Como atrapalha essa área aqui? Que é responsável pela prorrogação da recompensa, porque aqui é que manda, né? Uma coisa é eu querer comer um doce e já ter ali a recompensa. Outra coisa é eu querer manter a forma e pensando na recompensa, que é diminuir o percentual de gordura. Então, córtex pré-frontal. O que acontece? Nunca se viu tanto executivo com vários vícios. Alcoolismo, pornografia. Por quê? Porque reduz a nossa região que segura a gente para esse ímpeto de fazer coisas impulsivas. E aí o cara tá estressado cronicamente no trabalho e vai ter um vício paralelo que normalmente no mundo executivo é muito alcoolismo ou droga, né? O que a gente mais vê. Só que uns vícios são mais bem socialmente aceitos. Então, a resposta é sim, e o dado é alarmante, assim. Acho que se a gente não cuida dessa exposição muito prolongada ao estresse, a gente vê e a gente colhe o que a gente está colhendo agora, que é a gente mais propenso a ter vícios. E o André desenhou 35 charts ali no livrinho dele. Ele e quer a gente projetar. vai ser difícil aqui as próximas coisas, mas...
Mas para mim, eu já sofri muito. O André perguntou, né, no nosso dia a dia como é que essa coisa funciona. Mas eu já sofri muito no meu dia a dia, em alguns lugares que trabalhei, porque era bastante crítico a essa necessidade constante de velocidade, intensidade, produtividade. Eu falei, cara, isso aqui não é sustentável. Se a gente precisa ir mais longe, a gente precisa equilibrar. E eu acho que isso é um dos pontos mais complexos, e esse dado acho que corrobora com essa história, Gabi, porque é aí que está o cerne da coisa para executivos. Teve um podcast que eu escutei um tempo atrás, isso foi o ano passado, na verdade. Entre Linhas S.A.? Cara, não foi o Entre Linhas S.A., mas eles chegavam quase lá, assim, né, no nível de qualidade. Mas eu posso resgatar e mando aqui se alguém perguntar, mas ele falava sobre... comparava empresas lá nos Estados Unidos que cresciam muito vertiginosamente num curto período de tempo e outras que cresciam de forma estável ao longo do tempo. E comparando essas empresas em um tempo maior, de 20, 30 anos, porque empresas duram isso e muito mais, fim do dia, lá na frente, elas cresciam quase a mesma coisa. Deve ser um Jim Collins aí. Feitas para durar, alguma coisa porque assim. Que pode ser que tenha, mas esse é o rolê, ou seja, a intensidade ela pode ser... Esse é o seu takeaway, né? Por que precisa chegar tão rápido onde é a linha de chegada que a gente está tentando chegar, saca? Cara, assim, já tentando buscar respostas pelo seu último ponto, né? É o sistema de incentivo de qualquer executivo é crescer o negócio. Qual que é o jeito mais fácil de crescer o negócio? Comprar outras empresas. Layoff, que você aumenta a margem de maneira assim, na veia, né? É aquilo que eu falei, poxa, você pega uma empresa que tem uma margem de 10%, você aumenta R$10 de receita, você tem R$1 de lucro. Você reduz R$10 de despesa, você tem R$10 a mais de lucro, né? Então, o jeito mais fácil de gerar margem de fato, layoff. Então, cara, assim, os nossos... E aí eu acho que vai uma frente que a gente estava tentando aqui envelopar, né? Que, poxa, então, desenho de meta bem feito, com evidências do caminhar da jornada, os reforços e sistema de incentivos corretos é fundamental para uma empresa rodar. E aí, nesse caso, qual que é o incentivo que o board, o acionista, o C-Level está tendo? É de curto prazo ou de longo prazo? Porque se for só de curto prazo, esse cara talvez vai construir uma empresa não sustentável. Cara, quantas redes a gente já viu aqui no Brasil que explodem, tem toda qualquer esquina, aí essa pessoa ou esse fundo saiu com uma grana porque revendeu e deixou a bomba para o próximo. A sociedade perde, inclusive, com isso, mas daí é outro assunto. Mas o capital ganha. E não me desceu ainda a frase que você disse no último episódio. Qual que era a frase que ele disse sobre... que empresa não deve ser uma democracia? Não, que você falou que a gente precisa levar em consideração quem está colocando o skin in the risco, game. Quem está no risco. Quem está no risco é o capital. E mandou trocar a mercadoria. E falou... Troca a mercadoria. E falou... O Pedro vamos trocar o Pedro. Que o capital se você perdeu, é o risco. Logo, se só o capital é o risco... Cara, parece que eu sou o que eu seria aqui? Quem vão me taxar do quê? MST. Tá bom. MST e Maga. Tô ferrado. Mas se só o capital é o risco, é isso. Porque o capital quer remuneração agora. Porque eu quero ir agora para Paris no meu jato particular e eu quero agora comprar o apartamento do Park Avenue em Nova York de 115 milhões de dólares. Gente, vocês estão pessoalizando. É um sistema. Não é uma pessoa individual que faz todo esse movimento acontecer. Não, sim, mas é uma casquinha muito específica de pessoas. Não, né? tudo bem, mas é um sistema como um todo que é o que está aí funcionando ou não, é o que está funcionando há muito tempo. Agora, o que eu acho que a gente tem que questionar, e acho que é a espinha dorsal desse episódio é como é que a gente, dentro das organizações, liderando, consegue promover um balanço entre essas coisas para não estafar todo mundo, né? Ou, enfim, tem os dois lados. Vimos um fenômeno acontecer essa semana, que o episódio vai chegar aí um pouco depois, mas tem uma discussão sobre liderança Nutella, uma coisa assim, umas aberrações que foram escritas, que a gente já comentou nos nossos LinkedIns, então é notícia velha. Gabi, olha isso! E agora entra o quadro Gabi Pistola. Fico puta! Mas assim, acho que o desafio não é a gente só se revoltar, né? Porque o Entre Linhas S.A., ele foi feito pra gente discutir essas entrelinhas,
botar as cartas nas mesas, Ponderado. na mesa, de forma ponderada, mas tentar ser propositivo, né? O que a gente consegue... Primeiro item mais importante. Isso acontece. A gamificação não é fluff, não é uma coisa assim, uhul, vamos gamificar para todo mundo ficar motivado. Eles estão mexendo com um sistema que é, como bem explicado aqui, está em funcionamento há milhares de anos, milhões de anos. Então, assim, é entender como essas coisas funcionam e o que a gente pode fazer para promover alguma coisa melhor equilibrada. Porque o final é todo mundo estafado, burnoutado, você tem Tarjinha preta. o burnoutinho do mês. E assim, ninguém aguenta mais. Mas Host, puxa aí, que eu tô daqui a pouco eu vou subir na mesa aqui e vou começar. Calma, fechou o quadro da pistola. E eu não quero ficar taxado também o cara que só reclama dessa história. Porque é isso, tem que ser propositivo. A gente tem que ter uma solução, tem que ter uma forma. E além assim, né? Se não for por moral e ética, que seja por estratégia, né? E voltando na frente da Gabi, que você trouxe que essa exposição na linha do tempo reduz a espessura do córtex pré-frontal, que é é a área mais nova do cérebro, né? Tem o cérebro tal do reptiliano, que veio lá dos nossos ancestrais, que modula a emoção, e o córtex pré-frontal, que é o freio. É o que vai falar assim, cara, não faz isso que é cagada. Além disso, essa área toma decisão. Faz planejamento. E ela é a mais nova, ou seja, ela sempre vai... No estudo ali que eu fiz do Hobby, aparece isso. Sempre ela é a irmã mais nova. Ela é a irmã mais nova. nova. Vai tomar porrada da irmã mais velha. Que sempre vai tomar porrada. Cara, e aí por isso que, por exemplo, quando a gente tem aquelas frases de conhecimento popular, emoção sobe, inteligência desce. Isso é básico. Porque nós somos seres emocionais que pensam só um pouquinho. Isso é dado, né? Animais. Então... Certo? Animais. Então, assim, eu acho que tem essa questão de, cara, se você também está estafando os seus executivos da sua empresa, cara, essas pessoas vão tomar decisões piores, vão planejar de maneira pior, e você, no longo prazo, vai ter um resultado pior da sua companhia. Mas sabe o que me deixa doida? O quê? Que ninguém tá nem aí, porque ele vai gerar essa cadeira daqui 4 anos. A média da cadeira do CEO são 4 anos. Mas esse é o ponto. Aí faz o quê? Vai no limite de burnoutar geral. Daqui a pouco eu vou para um lugar melhor, com um salário melhor, com benefícios melhor, e vocês que se... Quem é que vai salvar a gente? Mas é esse o rolê. E esse é o ponto, por exemplo, desse desenvolvimento de empresas ao longo do tempo. Existem indústrias, e eu acho que dá para adequar isso. É possível ter momentos de sprint e ter momentos de trote, que precisa ter essa alteração de velocidade. Maratona é estratégia. Tem hora que você acelera, você diminui. E o descanso é importante para o maratonista, né? Descansar é parte do treino. Sim. É parte do treino. Sim. É descansar. Então, a reflexão que fica, e eu acho que é esse universo a demanda do capital por velocidade versus como isso funciona no mundo lá fora. E a ciência mostra, nesses estudos, que a intensidade pode funcionar e tem seu custo, mas o ser um pouco menos veloz, ao longo do tempo, te leva num lugar muito semelhante. E arrisco dizer que com menos risco, menos oscilação, menos altos e baixos, ou seja, muito menos estresse. Se a gente for tomar a oscilação como um estresse, com um estresse muito mais controlado e ponderado. Você sabe que esse é um desafio que eu acho que a gente tem no nível de análise da cognição do ser humano, que é o seguinte. As decisões temporais em cada uma desses cenários são muito distantes, né? Então, assim, quando a gente fala de decisões que vão impactar o meio ambiente, é por isso que o ser humano tem tanta dificuldade de entender mudança climática. A gente está falando de eras, a gente está falando de coisas... A gente está estudando era do gelo para tentar entender o que está acontecendo hoje. Não, exato. E uma decisão hoje vai impactar daqui milênios. Não é fake news isso? Não, mas é igual a Terra, que ela não é redonda, né? Ela é plana. Sim, sabemos. E depois a gente manda o link. Enfim, brincadeiras à parte. Põe no grupo que tu disse isso. Brincadeiras à parte. Então tem diversos níveis de análise. É por isso que, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é tomar a decisão de um governo que ele não é feito para a mesma velocidade que uma empresa, cara, não tá certo, tá errado. Quando a gente demanda eficiência do governo, tá certo. Quando a gente quer resolver problemas do governo, como a gente resolveria no Twitter, tá errado.
Porque tem funções diferentes, dinâmicas e inércia diferente. Então, acho que o grande desafio aqui, Pedro, é o seguinte, como a Gabi colocou. Mas se as cadeiras duram 4 anos, que é o, sei lá, o tempo médio, não sei se mas vamos supor que seja. Aproximadamente, 4, 5 anos. Se o tempo médio... De um CEO? De um CEO. Naquela cadeira de CEO, né? Achei que era só para presidente, prefeito e governador. Então, mas olha, se é verdade. Coincidência, né? Olha, coincidência. A gente pode explorar isso. Se alguém tiver a resposta, manda pra gente também. Enfim. Mas se tem esse tempo médio, esse cara não tá pensando na perenidade da companhia, né? E aí que é função de outros colegiados / governança da empresa focar no longo prazo. Mas daí estamos chegando à conclusão que essas pessoas são mau caráter. Porque Quem? a pessoa que fala, bom, só tenho 4 anos aqui, deixa eu tirar tudo que eu consigo aqui nesse período e depois foda-se, joga essa bomba lá pra frente, esse problema é de outro. Mas se eu atingir as minhas metas, consegui as minhas cenourinhas, alcancei as minhas cenourinhas e vou pegar aqui o meu equity e lá eu acho que a gente entra na questão ética da coisa mesmo, porque volto à questão da cultura e do sistema, aí pensando na cultura organizacional, não só individual de cada empresa, mas o que a gente tem no mundo corporativo como um todo. Se o sistema de incentivo é anual, so sorry. Eu vou pensar o quê? Vou pensar daqui 18 anos? Vou me comprometer com meta 2030? Vou me comprometer com o meu bônus no final do ano. E vamos lá, né, gente? O sistema, na verdade, ele não é nem anual, né, nas empresas. Assim, essas empresas grandes que têm capital aberto, ela é quase que diária. Então, se você... É o resultado do TRI, né? Do quarto. Assim, no mínimo é trimestral. Sim. Cara, eu já trabalhei numa empresa, não sei se você conhece, mas que os caras estavam tentando desenvolver na área de finanças lá a capacidade de fazer fechamento contábil diário. Deus. E nem diário, era como se fosse em tempo real, a qualquer momento está fechado. Isso é o nível... Ao passo que parece uma coisa maravilhosa e muito interessante, e se for usada de alguma forma, ele também pode ser muito perverso, que é o que a gente está falando. Então, essa responsabilidade do gestor, do líder, de conseguir equilibrar essas coisas, pensando que hoje, por exemplo, CEOs são muito mais demandados por suas capacidades de relacionamento e conexão entre pessoas e não pelo seu conhecimento de finanças, de novo, essas coisas continuam em conflito. E eu acho que parte fundamental deste processo é a gente conversar sobre isso, que não quero parecer que eu sou completamente contra esse sistema, não é nada disso. É só o passo da gente ponderar e refletir para encontrar uma maneira que seja menos perversa, seja menos danosa, porque isso é ruim para todos nós como sociedade, porque pessoas com burnout numa sociedade que tem cada vez mais gente com burnout, isso onera o serviço público de saúde, que aumenta imposto, que vai para que, cara, essa coisa vai bater de volta na gente em algum momento e de alguma forma diferente. Sim. Não, cara, e acho que tem alguns mecanismos que essa aceleração ela também veio junto com a tecnologia, né? Então, sim, a gente pega aí, desde do início dos anos 2000, quando começou esse fenômeno, cara, mais de internet, das plataformas, 4G, 5G, reduziu latência, inteligência artificial e tal, modelos de negócio novos que não precisam de ativo no balanço, você consegue orquestrar outros atores para criar uma proposta de valor e tudo mais. Isso trouxe um desafio a firmas incumbentes, né? E aí, eu estou falando tudo isso porque é um desafio que a gente se enfiou e eu acho que a próxima geração vai ter que resolver. E eu tenho certeza que eles vão resolver também, assim. Eu sou esperançoso nesse sentido, né? Porque, cara, governos, instituições que deveriam ser o freio de algumas coisas também não entendem sobre isso, né? Sei lá, um exemplo besta, quando a Uber, ela entra no mercado, faz uma disrupção no sentido ali de ride-hailing e entra comprando literalmente o mercado, que é dando um puta de um prejuízo, e desculpa o palavrão aqui, mas foda-se, e aí consegue disruptar o mercado de táxi, tem um benefício de inovação super legal, que teve uma inovação tecnológica no mercado que ele era protegido por regulação. Mas, de repente, hoje, você abre o app do Uber, é tão mais caro do que um táxi. Então, assim, eu acho muito louco esse tipo de proposta de valor que entra, cresce rápido, porque o objetivo é, como eu estou embaixo da regulação ou não existe, eu preciso crescer rápido, senão vão parar o meu crescimento, eu ganho mercado, uma vez que eu virei monopolista, eu subo o preço. E aí, quem perdeu foi a sociedade, foi o consumidor, e a gente está no mesmo lugar que antes, com uma tecnologia um pouquinho melhor, beleza. Mas assim, então, se a gente não tem pesos e contrapesos, como que a gente vai lidar com isso, né? Não é o executivo, o CEO ou o board que vai tomar essa decisão. E esse debate é muito complexo, porque eu acho que você trouxe um ponto fundamental interessantíssimo, que é
como que há essa contaminação dos objetivos e motivadores de corporações, ou seja, empresas privadas, e do poder público. E a função do poder público e a função de uma empresa são completamente diferentes. Então, de novo, a gente começa a misturar essas coisas, querer tratar governo como a gente trata empresa, com dodge e eficiência. É importante a eficiência. Veja bem, eu não estou falando que não é importante. É importante. A gente precisa olhar. Poder público no planeta Terra tende a ser moroso, burocrático, uma série de coisas. Precisa levar isso. Mas a função do governo ela é diferente da função da empresa. E cabe ao governo tentar trazer um balizador para isso. Uma equação muito complexa que demanda participação de todo mundo para a gente encontrar esse equilíbrio ou essa solução. Senão, vira essa selva. Cada um por si. E a gente está indo para esse caminho de lei do mais forte, né? O que não vai levar o mundo para um lugar melhor. Eu acho que a gente precisa de líderes que reflitam sobre isso. E por mais que o poder de agência não esteja 100% na mão desses líderes, cara, que essas pessoas comecem a tomar decisões mais corajosas ou debatam sobre, pra gente daqui X tempo estar num lugar melhor. E falando do texto que a gente falou aí da... Como é que ela chama? Gabi Beauty, não? Gabiteco? Não, a gente não citou nomes. É Geração Nutella. Não, Chefe Nutella. Chefe Nutella, é isso. Liderança Nutella. Não, assim, eu queria... Liderança Nutella. Não, eu queria reconhecer o rigor assim, linguístico do termo, assim, super reconhecido pela ciência. E sabe por que a gente não fala Enfim. nome, Pedro? Para não dar... Mas daí a gente vai ser cancelado, então tudo bem. Não, Enfim, vai ser cancelado e descancelada. A internet tem memória Mas o rolê curta. pra mim cara, é uma análise simplista de um tema complexo. Não dá pra tratar de forma simplista temas que são complexos e que têm diferentes nuances. Por isso que a gente se propõe aqui, se você não sabe porque chegou agora, fique sabendo, que a gente não é dono da verdade. A gente está debatendo aqui isso sob uma ótica, sob um recorte muito específico e a gente sabe que tem muito mais coisa para aprender e refletir e que a gente pode cometer besteira, mas esse é o processo de avançar. O mais importante é o espaço, né? De debate, de poder trazer as questões e não ficar só... Porque eu me sinto um pouco assim, eu citei a campanha que eu mesma lançava. Que eu mesma lancei, ganhei e burnoutei os times concorrentes. Exato. Por quê? Porque eu acho que tem uma fase na nossa carreira... Ai, meu Deus, se vocês soubessem, gente. Enfim, mas tem uma fase na nossa carreira... que a gente ainda está aprendendo como as coisas funcionam. Eu acho, por exemplo, que eu nunca fui uma pessoa, assim, politizada, entendida. Eu fui meio que aprendendo as coisas, vivendo a vida e tal, né? Acho que me dediquei ali para o trabalho. E aí você ter essa oportunidade de fazer esse zoom out, né? Acho que a gente fez esse movimento quando a gente saiu do mundo corporativo oficial para atuar do outro lado, né? Cada um aí com as suas consultorias prestando serviço, de poder questionar coisas que a gente não questionava, porque é perigoso questionar dentro das organizações. Porque o seu emprego está em risco. A gente sabe. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar só quietinho, repetindo e replicando, porque senão aí, de fato, as coisas nunca vão mudar. O que faz a gente voltar aqui toda semana aqui para, às vezes, ficar muito bravo com as coisas tá, legal, dado que essa é a nossa realidade, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente consegue sobreviver a esse mundo tendo um mínimo de saúde mental para poder viver a vida para além do trabalho, né? Como todo mundo tem suas vidas para além do trabalho. E a gente entende também, né, assim, que, de novo, o sistema não ajuda quem rema e vai de encontro, né? Tem um preço. Tem um preço até o ponto que surgiu alguém que falou assim, cara, trote em faculdade não faz sentido, é um negócio que vamos parar de fazer. Alguém foi corajoso e... mas isso nasceu depois que morreu o estudante de medicina na USP, que morreu... Lógico, não sei isso acabou completamente, viu? Eu acho que não acabou. Eu acho que melhorou um pouco, tem algumas coisas que são mais inaceitáveis e as coisas são um pouco mais punidas. Mas, cara, é um universo que a gente não tem noção. Eu concordo contigo. É um bom ponto. Mas o ponto é que alguém precisa também bancar, ter coragem, seja por virtude, coragem, né? Que você age mesmo na presença do medo. Seja através de aumentando sua empregabilidade... linhas de receita, tudo aquilo que a gente acaba tratando aqui no Entre Linhas SA, né? E como se proteger disso? E era aí que eu ia chegar. Cara, que incrível. Que coisa maravilhosa, meu Deus do que céu. Sintonia Que entre sintonia, vocês. que sincronicidade. Sabe o que é isso? É o mecanismo dopaminérgico da meta. A meta sabe qual que é? Vamos chegar lá e vamos convergir. Turma, a minha proposta é o seguinte. A gente falou então dessa frente mais inspiracional,
olhar para o todo, falou até de governo, longo prazo, curto prazo, pensando em como que a gente pode resolver isso, né? Mas e o contribuidor... Gente, por que eu tô falando contribuidor? Contribuidor individual, é isso que você quer dizer. É isso, né? Não é o contribuinte do IR, né? Tô com IR na Individual cabeça. contributor. Individual contributor pode IC fazer... nas empresas chamam de IC. IC. O que os ICs podem fazer nas companhias para, conseguir instaurar essas pausas que a gente entendeu que é importante, para conseguir ter essas atividades e não ficar sempre, online, conseguir até às vezes influenciar. Olha essa frase que poderosa quando me contaram. Todo mundo tem um líder que merece. Porque também é papel do liderado desenvolver o líder. Então, o que essas pessoas podem fazer para ajudar? Não, e digo isso porque, cara, já vivi numa empresa onde pares se juntavam para agir contra o líder. Falar assim, cara, vamos puxar as metas aqui para um outro lugar, e como ele vai puxar para cima mesmo, a gente mira um pouquinho mais para baixo, ele puxa mais para cima e a gente cai no lugar que precisa. Entendeu? Aí é um puta gasto de energia, tempo Mas os planejamentos são assim em todas as empresas. Você joga para baixo, que o fulano vai jogar para cima, a gente vai... O velho me engana que eu gosto, entendeu? Enfim, mas é assim, a regra como ela é, a vida como ela é, então estratégias. O que vocês já utilizaram na vida de vocês para se blindarem ou usarem disso aí para o benefício do bem-estar da área, de vocês e dos liderados, enfim. Que boa pergunta, né? Eu acho que... Primeiro, eu posso ampliar, eu vou falar do IC, mas eu queria falar do líder, porque ele tem um papel tão importante. Eu não estou falando desse líder que vai esticar a corda porque vai ficar pouco no cargo e vai arrebentar o time. Eu estou falando de você que quer fazer um trabalho bom. Assim, e que tem, viu? E tem bastante, minimamente digno. Acho que, primeiro, uma recomendação, é muito legal entender como é que funciona o sistema dopaminérgico do cortisol. Por quê? Porque você vai entender, líder, a importância do descanso para você e para o seu time. Então, assim, manda uma mensagem, não espera que a pessoa esteja ali pronta para te responder. Não manda mensagem de sábado e domingo, mesmo que eu senão eu vou esquecer. Pô, põe no bloco de notas, já tá crescidinho, não precisa cometer esses mesmos erros, porque cometer esses erros é o quê? É repetir um padrão de comportamento que a gente normalizou e que não é normal. Ponto. Eu fazia bastante isso quando eu tinha time, tá? De mandar mensagem fora, tipo, só porque eu me lembrei aqui. Então, assim, ajuda seu time a descansar, porque pessoas que estão mais equilibradas, com a saúde mental em dia, elas vão ter uma produtividade melhor, elas vão contribuir melhor no dia a dia. Só esse recado específico para o líder, porque eu acho que teria outras 1000 coisas pra gente dizer. Agora, se você aí, orelha seca, que nem nós, tá aí tentando fazer seu serviço, ganha teu salário no final do mês, seu serviço. Cara, a gente discutiu muito liderança tóxica no episódio passado. Se você estiver dentro de uma estrutura, de uma liderança tóxica que faz isso, que aumenta o cortisol, que ameaça, que faz você ter medo e tal, melhora a sua empregabilidade e dá no pé. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Se a cultura é ruim, não vai melhorar. Mas entrou aqui alguém... Mudar uma cultura leva no mínimo 1 ano e meio, 2 anos. E olha, com muito custo, porque os agentes para fazer o troço ficar no mesmo lugar são muito poderosos. Então, assim, se a cultura é ruim, zarpa. Agora, se a cultura é boazinha... Boazinha. Se a cultura é boazinha, você pode se policiar e aí, cara, o teu serviço é para além do trabalho. Tá fazendo atividade física? Tá se alimentando adequadamente? E as horinhas de sono? Tá dormindo. Se você que é mãe, pai de 2, como eu, a pessoa tá grávida e acorda 3 vezes só pra fazer xixi no meio da madrugada, teu sono tá prejudicado, entendeu? Isso tudo, quimicamente não é bom pra você. Então, a gente também fica depositando no trabalho todos os nossos problemas. Recorte super elitista aqui, tá? Porque maior parte não tem tempo pra ir pra academia. Acho que agora as academias têm academia 24 horas, sabia? Você pode treinar às 3 da manhã. Você tá dormindo? Você deveria estar treinando 3 da manhã. Não fui nem irei. Mas por que eu tô dizendo isso? Um recorte aqui super de privilégio de poder manter uma rotina minimamente organizada. Sim. Mas por quê? Comidas gordurosas, falta de atividade física, tudo isso ajuda a desenquilibrar o sistema dopaminérgico e vai te prejudicar também na tua produtividade e motivação no trabalho. Isso vai ter muito trabalho. É muito trabalho, dá trabalho mesmo. Se você é um contribuidor individual, você precisa cuidar não só do trabalho, mas também das coisas para além do trabalho, porque a vida não é só trabalhar.
E só um parênteses para corroborar essa Até informação suei. que você trouxe, Gabi, que você quase até suou. Tem que... Meu Deus do céu. Jeitos de você restaurar o nível saudável de dopamina no seu corpo, o principal é dormir. Descanso. É descanso. Sim. É descanso é tempo e com qualidade, né? E depois entra... Isso porque nem estamos falando de escala 6x1 aqui, senão o negócio ia virar... Mas E nem de trabalhadores em plataforma. Nem de vulgo empreendedores. Eu ia falar Aguardem que... cenas dos próximos Nossa. capítulos. Eu ia falar que se você está numa empresa que começa a ter características de atuação muito parecidas com uma seita, é hora de... Cara, e isso tá virando uma moda, e isso tá virando uma coisa frequente, e isso não é bom, entendeu? Pode ser divertido durante um tempo, não, todo mundo quer colocar o pé direito na frente e fazer yes, cara, enfim... Acho que no médio prazo isso já não funciona, não funciona direito. Mas, e acho super assim, interessante porque eu fui tomando nota aqui de umas coisas quando você começou a falar, Gabi. E, cara, olha, eu podia dizer só assim, assina embaixo. Mas queria contar um caos, Estamos em porque sintonia. acho que é importante isso, que é como eu consigo ter, primeira coisa, uma atitude responsável com meu time, e minimamente ser uma voz de forma adequada que ventila ou traz essa ponderação necessária no ambiente corporativo sem se expor, porque a gente sabe que isso é complexo. Então, acho que isso é uma coisa importante. O ser responsável, isso é o que você pode fazer, que está sob o seu controle, organizar isso. Hobby é importante, descansar é importante, extravasar é importante, dizer não é importante e fazer bons acordos com líderes e liderados. E você falou uma coisa que me lembra de uma história muito boa. Eu tenho e disponibilizei isso, que é um modelo de documento para organizar reuniões de one-on-one ali com líderes e liderados, e eu usava isso com as minhas lideradas, e tinha uma parte de acordos. E tinha uma das minhas lideradas que ela falava assim, cara, para mim é muito ruim receber uma mensagem de WhatsApp depois das 7 horas da noite. Porque se a gente já encerrou o dia de trabalho e eu recebo aquela mensagem, aquilo vai me trazer uma ansiedade gigantesca e eu não vou conseguir dormir direito. Eu sou uma pessoa, particularmente, que não me importa. Você pode mandar a mensagem que você quiser, com a demanda que você quiser, a hora que você quiser. Ainda e eu vou bem, ler e porque falar a assim, gente cara, troca mensagens essa aqui. mensagem aqui é para segunda-feira, não é para sexta. E faço isso. E não tenho nenhum problema. Mas, de novo, se somos uma equipe, a gente tem que se respeitar. E fazer acordos deste nível são super importantes. Mas eu lembrei também de uma... Isso eu posso dar um framing muito diferente que vai levar para N caminhos, mas eu tive uma conversa uma vez com Sheryl Sandberg, que era CEO da Meta. Na verdade, eu participei de uma reunião com 800... Eu participei de uma reunião com 800 pessoas com a Sheryl. A realidade era essa. Mas no LinkedIn você teve uma... Mas eu fiz uma reunião com a Sheryl Sandberg uma vez e foi muito interessante. Lições de liderança com a isso foi durante a pandemia. Mas ela falou uma coisa que me marcou muito, que era justamente essa etapa final. O fim do dia ela falou, cara, eu tenho 3 dicas para vocês durante aqui a pandemia e que eu acho que vocês deviam levar para a vida, que é, primeira coisa, coma o melhor que você conseguir todos os dias, em todas as refeições. Dentro das suas limitações. Dentro das limitações, mas como o melhor que você conseguir. Segunda coisa, faça o máximo de esporte que você puder. Nunca vai ser excesso do nível vai te fazer tão mal, a não ser que você vá para um nível muito diferente de esporte. Mas fazer esporte é muito fundamental. E durma o máximo que você puder todas as noites. E isso também é importante. A gente tem necessidades diferentes de sono, mas a alimentação impacta completamente a nutrição do seu corpo e como vai funcionar todo esse universo. O esporte também tem uma função importante aqui e o sono é fundamental. Agora precisa ter... Ele precisou citar Sheryl Sandberg para dizer o que eu já disse antes. Você percebeu, né? Exato. Sacou? Mansplaining rolou aqui e ao vivo em tempo real. Não. Quem disse foi ela, não fui eu. Então não teve mansplaining, porque foi ela que disse. Eu só parafraseei. Não, mas deixa eu até, não sei se a gente está se empolgando aí no tempo, mas só para... Temos tempo ainda. Só para fechar, porque a gente acabou se repetindo e eu fiz uma brincadeira, mas por quê? Porque normalmente a gente vê as pessoas querendo dicas e pedem conselhos e tal. E aí, galera, não é fórmula mágica, entendeu? Não pensa que você vai ouvir aqui a fórmula da NASA para chegar na Lua. Não tem, assim, é uma vida minimamente equilibrada, tem que passar por essas coisas e, cara, não tem para onde fugir, assim. Ninguém vai fazer um milagre, precisa passar por essas coisas. Tem que ter disciplina e consistência. Depois a gente compartilha com a audiência essa figurinha maravilhosa.
Mas foi legal isso que vocês trouxeram, porque eu costumo dizer que, cara, trabalhar numa corporação, numa empresa, ou como autônomo, ou como empreendedor, no final você é um esportista da sua carreira também, né? Então, análogo ao que um Roger Federer, um Djokovic, enfim, qualquer outro esportista faz, a gente tem que fazer também, porque exige energia, é um jogo de longo prazo, é uma maratona. Então, nutrição, sono, exercício faz totalmente parte, né? Eu ia adicionar... Fazemos isso? Você faz isso todos Faço. os dias? Olha, Eu sou péssimo nisso. Não, eu exagero na comida, eu tenho esse probleminha aí, principalmente no doce. Mas segunda a sexta-feira eu faço exercício e a minha mentalidade é bem simples. Se indo tá ruim, complete a frase. Entendeu? Então, precisa... Eu sou péssimo no exercício, cara. Eu durmo bem, eu como adequadamente. Agora, o exercício, se não indo, tá ruim. Não, tem que fazer. Nesse eu sou bom, não, mas... tem que fazer, tem que fazer. E, de novo, não se cobre também, né? Eu tô agora num período no qual eu tô com uma recém-nascida em casa de novo, a segunda filha. Cara, bom, eu tô grávida e tô indo. Não, sim, mas... Nossa, não, mas o meu ponto era de Tchau, exercício. gente! Eu estou indo no exercício. Estou indo. Caraca, meu ponto é o sono. A Gabi... Não, a Gabi... Ela chegou e já deu uma Não, ela chegou atrasada, deu de graça em mim. Não cheguei atrasada, Que jamais ela chego falou? atrasada. Eu cheguei 10 minutos adiantado. Enfim, Porque ele tá com a mesma roupa. André, de novo de camisa branca, André? Você vai todo dia estar de camisa Não, branca? eu tava aqui, ó, já fazia o quê? Horas? Não era horas, Já era podia minutos. ter trocado de camisa. Exato. Mas enfim, eles então me acho que dão é tanto isso. trabalho, gente. Acho que é isso, né, mãe? Não, faz as suas ponderações aí. O que você acha como Tá bom. importância, além do que a gente já Eu tive uma reunião com a Sheryl. Sheryl Sandberg uma vez, que ela deixou 3 pontos pra você. Não, tô brincando. Acho que a primeira coisa pro líderes e pra líderes seria o seguinte, voltando pro nosso tema, né? Sistema dopaminérgico. Então, quando a recompensa é dada e de que maneira importa. O que eu quero dizer com isso? Os bônus do final de ano, todo mundo já sabe se vai chegar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não importa. Mas as recompensas que ninguém está esperando, elas motivam às vezes muito mais do que essas recompensas que já está acordado no contrato de trabalho. Né? Então, Tipo folga no dia do aniversário? tipo folga no dia do aniversário, uma caixinha de bombons no dia... Não, tô brincando. Uma Coisas flor no dia da relevantes. mulher. Não, sim, mas coisas relevantes. E que sejam reconhecimento público por algum trabalho. Então, tanto os reconhecimentos /bônus materiais ou formais, quanto os informais, eles importam, mas o grande ponto é a não previsibilidade deles, que é um negócio bacana. Ou seja, reconhecer de maneira espontânea, verdadeira e numa frequência que, de novo, faça sentido, né? Não é ficar babando o ovo, que nem o textinho da moça falou, mas de novo, reconhecer o que precisa ser reconhecido. Exatamente, e ser justo com isso, né? E do lado do liderado, acho que tem uma questão interessante que eu estava lendo, que é o tal de... Esse é um termo que já ficou meio cansado, no sentido de todo mundo usa, só que o estudo dele é super legal, que é o tal do Growth Mindset, daquela pesquisadora que é a Carol Dweck, alguma coisa nesse sentido. Que é o seguinte, quando você trouxe, Pedro, da resiliência... Ela tem um livro chamado Mindset. Mindset, Growth Mindset. Aqui em português é só Mindset. Precisamos trocar o mindset. Não, mas isso não é papo de coach, cara, de verdade. Quando o Pedro trouxe o lance da resiliência, qual que é a diferença de pessoas que conseguem também se reenergizar nessa jornada da motivação? É que elas conseguem se motivar não pelo prêmio, mas pelo esforço. E o que essa pesquisadora identificou é que aquelas pessoas que expressam esse mindset de crescimento são aqueles e aquelas que focam no caminhar. E qual que é o padrão entre essas pessoas? Elas usam um termo linguístico mesmo, gramático, que é o seguinte: eu não sou melhor disso, eu não sei isso ainda. O ainda é fundamental, porque ele seta a expectativa do seu prêmio. Então, esse tipo de framing linguístico faz toda a diferença depois na nossa motivação. Legal? O Pedro não está feliz ainda. Durma com essa. Frame pessoal. linguístico. E é isso, turma. Então, dopamina não é vilã nem a heroína. Ela é um sistema ancestral, biológico, está com a gente há 500 tralalá de anos. E espero que a gente tenha abordado aí as temáticas. Agradeço ao Pedro Procno, a Gabi Teco, ao Entre Linhas S.A. e esse estúdio maravilhoso, a Nação Dopamina. E espero que a gente tenha... Mas dessa planta também. Vamos pedir um like? Vamos pedir um Faz like. essa, Gabi, porque o moço... Olha, gente, a gente fica muito feliz que vocês estão vendo a gente, que vocês ouvem a gente.
Começamos o quê? Receber mensagens. Já começamos. Já começamos, porque a gente começou esse movimento nas nossas Até Pix também te recebeu. Pix ainda, no meu ainda Eu não não caiu. vi esse Pix. Esse Pix ainda não... Não viram? Publis ainda não temos, mas podemos ter, né? Então fica Podemos aí ter. a dica. Mas para além disso, que você que chegou até aqui, pô, encaminha esse episódio para alguém, achou que tem uma mensagem ali importante que essa pessoa precisa ouvir, deixa o seu likezinho, e aí se você for o quê? Da nossa geração, que é uma geração que deixa menos comentários, deixa um emoji. Né? Olha que bom. Como é que você se sentiu ao fim desse episódio? Escolha o seu emoji especial e deixa aí, comente. Aproveite que agora tem emojis no Spotify também, que não Verdade. tinha e agora não tem. Você pode reagir com um emoji agora no A Spotify. gente fala ativa esse sininho, deveria falar? YouTube? No Não YouTube? sei, mas ativa. No YouTube tem disso, né? Se você ativar o sininho Se toda você vez... toda semana vier escutar a gente, faz o que você quiser. Agora, se você esquece Antecipe muito... o lançamento do próximo o episódio. esquecimento e ativa o sininho. Exatamente. E a gente fica muito feliz que você volta sempre. Então, volte sempre e compartilhe aí nas redes sociais também com seus amigos pra ajudar o quê? A gente a furar a bolha. É o que a gente mais quer. É o que a gente quer. Certo? Boa. Valeu, gente. Um prazer. E a gente se vê semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Uhul!